dizer para vocês é o seguinte agora, tá? Qual foi o último tema de redação que vocês chegaram a fazer alguma proposta nova de redação ou não? Com o professor Batata? Chegaram a fazer alguma coisa? Tem alguma proposta nova ou não? Se tiverem alguma proposta nova, vocês vão me mantendo informado aí, tá bom? Só para a gente saber, porque o tema de hoje, eu vou tentar deixar ele mais didático possível. É um tema que mais se parece, né? É uma mescla entre história e também, claro, com os conteúdos de sociologia que a gente já viu e que a gente vai ver, tá bom? Eu vou fazer que vocês tenham um panorama histórico geral. Vocês não conseguirem captar o que eu vou dizer para vocês, depois fala, professor, mas o que tal coisa tem a ver com tal coisa? Perguntem, me freiem aí, tá bom? Então, qual que é o tema hoje? Eu vou tentar esgotar, eu não falo tentar, sabe que é difícil, né? Tentar esgotar o módulo 9 e o módulo 10. Como nós temos aí uma aula de defasagem, né? Teve uma semana que o professor estava mal, eu não dei aula, e aí, ou foi por causa do feriado, que a gente perdeu uma aula, tá bom? Eu vou tentar juntar os dois aqui, o módulo 9 e o módulo 10. Então, me perdoem se a gente não conseguir vencer o 10. Beleza? O que nós vamos fazer então hoje? Olha o nosso tema. Para quem não sabe a página, eu coloquei ontem de noite, lá tá, não coloquei hoje. Nós vamos começar a página aqui, o módulo 9, que é o começo da apostila 5. Todo mundo já está com a nova apostila? Tá? Página 272. Tá bom? Página 272. Beleza? Estado, poder, política e cidadania. Então, poder e Estado, política e cidadania. O que nós vamos estudar a partir da página 272 e vamos tentar aqui esgotar até a página 295. Vamos tentar. O que nós vamos ver? Nós vamos ver a constituição do Estado moderno. Então, desde a saída da Idade Média até... Nós vamos passar a modernidade, a gente vai falar dos principais pensadores, tá? Tanto sociólogos quanto filósofos. A gente vai falar como que estruturou o Estado moderno a partir de Max Weber, a partir da visão do Estado, desde os clássicos, com Platão, com Aristóteles, com Maquiavel, com Hobbes, com John Locke, com Rousseau, com Marx, com Adam Smith. A gente vai falar também com o Norberto Bobbio, que é um grande teórico da área do direito. E aí a gente vai falar um pouquinho da formação política, né, brasileira. Junto com isso, a gente vai falar também da democracia, como que dentro do surgimento do Estado moderno surge a democracia, qual é o conflito da democracia com a burocracia do Estado. A gente vai falar também de regimes totalitários e os direitos sociais, né? A gente fala de cidadania, então, dos negros e dos indígenas do Brasil. Se vocês souberem isso, beleza. Eu só não quero detalhar muito, meus lindos, para não ficar uma coisa muito maçante. Eu quero que vocês peguem a linha geral, o espírito geral da coisa. Tá bom? Beleza? Então, partiu! Vamos nessa! Eu não vou aqui ficar detalhando, o professor Felipe já explicou para vocês, eu não sei o que estão vendo em história. Vocês já estão no totalitarismo? Eu acho que vocês estão já na história contemporânea, já quase, se não entraram, né? Vocês estão já, acho que, saindo da modernidade, que se vocês não entraram ainda, já estão falando da idade contemporânea, se não me falha a memória, não é isso? Porque o que nós vamos ver agora? Nós vamos ver algumas características da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, vamos ver o que escreveram no chat para nós. Estamos sem professor de redação. Ah, é verdade. O professor Batata ele se afastou. Eu até achei que ele tinha voltado já. Quase na Primeira Guerra. Beleza. Então, século XX. Fechou. Ótimo. Só para saber. Tá bom? Então, meus lindos, aqui, deixa eu pegar minha setinha. Tá? Cadê minha setinha?
Joia. Então, ó, até a Idade Média, da Idade Antiga até a Idade Média, né? Como vocês podem ver aqui, ó, estão vendo? Feudos, ó, tá? Então, a sociedade feudal ela era estruturada a partir da fragmentação do poder. Fragmentos eram pequenos pedaços. Imagine um bolo cortado, né? Cada feudo tinha suas leis próprias. Imagine que cada número aqui fosse um feudo. Então, não havia, por exemplo, um Estado-nação, um país naquela época. Então, eram estados, eram cidades independentes ou territórios independentes. Não havia, por exemplo, uma instituição política, no caso o Estado, que criava regras para todos os feudos. Não haviam isso, tá? Aconteceu, então, essa mudança, ou seja, o surgimento do Estado moderno surgiu durante as Cruzadas. E o Estado, então, surgiu durante as Cruzadas, das inúmeras cruzadas, e também com o ressurgimento do comércio e com o nascimento da burguesia, joia, que lutava pela centralização política. Por quê? Porque eles queriam que tivesse alguém que lutasse pelo interesse dos caras, desse segurança, né, por meio de tributos, organizasse e criasse regras para o quê? Para ampliar o comércio. Beleza? Joia, prof. Então, partiu para o próximo slide aqui. Vamos ver como que eram as cruzadas. Deixa eu só tirar aqui. Beleza. Opa, tá voltando? Teimoso esse negocinho aqui, né? Então, vamos lá. Ó, então aqui, vocês podem ver, temos, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta cruzada. Então, como muitas das pessoas que moravam na Europa durante o período feudal tinha enquanto dever com o seu suzerano, a relação de vassalagem, era o quê? Era justamente você defender o suzerano em períodos de guerra. Então, como eles tinham que cruzar, né, ir de um lugar para o outro para lutar, eles tinham que redescobrir uma nova forma para o quê? Para ganhar vida. Eles não podiam mais plantar. Então, eles passaram a comercializar de um lugar para o outro. Então, a transição da Idade Média para a Idade Moderna também se deu a partir das cruzadas. Tá? Foi um dos principais, se não o primeiro fator, que contribuiu para a mudança da Idade Média para a Idade Moderna e também para mudar o aspecto econômico e também político. Então, o Estado moderno vai surgir a partir daí. Joia? Beleza, prof. Olha qual é a característica, então, do Estado moderno. Qual que é a característica do Estado moderno? No livro ali, ele detalha bastante, mas o que dá para a gente ver? É a burocratização. Deixa eu ver se tem mais alguma imagem aqui para mostrar para vocês. Tem, né? E eu já vou comentar aquela imagem. Mas primeiro, para falar de burocracia ou racionalização, um grande sociólogo, um dos primeiros sociólogos a refletir sobre a característica do Estado enquanto burocracia foi Max Weber. No livro aqui, se vocês derem uma olhada, na página 273, ele vai explicar o que significa a palavra em francês, burocracia. Burocracia se escreve bureau. Eu acho que se lê bureau, né, em francês. Então, a palavra bureau, que dá origem à burocracia, significa o quê? Significa um tipo de lã que era coberta às mesas, antigamente. Então, as reuniões de trabalho eram cobertas, né, sobre aquela mesa, um tecido, uma lã, né, que dava origem, então, a uma toalha. Então, burocracia já pressupõe essa mesa, né, de negócio, essa mesa de discussão. Mas burocracia significa o quê? No nosso entendimento popular. Significa justamente essas exigências do Estado, essas demandas, né? Seja essas papeladas que muitas vezes deixam mais lento
o processo. Sei lá, eu quero abrir uma empresa. Então, você precisa me dar a segunda via desse documento, você precisa me dar a certidão negativa disso, você precisa me dar o RG, CPF, CNPJ. Então, essa é uma característica do Estado moderno, tá? É essa institucionalização técnica, racionalizada, tá? E uma das características dela, cadê a minha setinha aqui, ó, que eu vou colocar para vocês, do Estado moderno é o quê? Tem uma hierarquia. Diferente da Idade Média, no período feudal, que tudo, né, que as coisas aconteciam por meio do juramento, né? A relação de vassalagem se dava pelo juramento, né? Do vassalo com o seu senhor, do senhor feudal com o servo, do suzerano, né? Com aquele que é o subordinado, mas não havia, por exemplo, um papel, uma escritura, uma comprovação legal. Então, o Estado vai surgir a partir da Idade Moderna, com o surgimento, então, da própria institucionalização do Estado. Então, nesse sentido, vai ter uma hierarquia, vai ter uma relação de subordinação, vai ter alguém acima que manda em alguém abaixo. Então, vou dar um exemplo. Não é porque na sala o professor tem autonomia para escolher o tipo de prova que eu posso fazer o que eu quero. Existem, por exemplo, competências que cabem à equipe pedagógica, que cabem à direção. Então, eu não posso chegar a hora que eu quero na escola, tem uma relação de hierarquia, porque eu sou um funcionário do Estado. Eu tenho que cumprir também um regulamento. Tem que entregar o planejamento de aula, tem que entregar o plano de ação docente. Então, tem várias coisas que isso a gente pode chamar de burocracia. Então, vocês percebam que a ação em relação a fins, a ação racional em relação a fins, que é um dos tipos ideais que o Max Weber coloca, né, que faz com que o ser humano haja individualmente, que coletivamente tem uma finalidade dentro de um grupo, para o Estado, a ação que predomina é a ação racional em relação a fins. Tá? Então, distribuição fixa das atividades visando os seus fins. Então, se você é um funcionário do Estado, então, a competência do legislador, do deputado, ele pode fazer determinadas coisas, que cabe, por exemplo, ao legislador criar leis e fiscalizar o executivo. Tá? Por que tem que ter um caráter técnico? Então, eu não posso fazer o que eu quero. Vou dar um exemplo. Eu quero dar uma nota 0 para um aluno que eu não gosto. Não existe isso. Eu tenho que dar nota de acordo com o critério. Então, eu vou exigir uma prova sobre a característica da formação do Estado moderno. Então, eu só vou avaliar aquilo que tiver de acordo com as competências que eu estou avaliando. Então, tem que ser puramente técnico, né? Os julgamentos políticos, né, deveriam ser técnicos, né? E não de cunhos políticos ideológicos, por exemplo. Outra coisa, separação do pessoal com o profissional. Isso é muito legal, né? Essa característica patrimonialista do Brasil é justamente o que? Aquilo que depois o Sérgio Buarque de Holanda vai perceber. Pô, não tem nada aquilo que o Max Weber falou, né? Na constituição da formação do Estado brasileiro, política brasileira. Não tem. Não há separação do pessoal com o profissional. Eu vou fazer rachadinha, eu vou favorecer a minha família, né? Não vou fazer nepotismo cruzado. Então, a minha esposa vai trabalhar no gabinete de um juiz colega meu e eu contrato a esposa dele. Então, a gente faz uma barganha de funcionários entre o poder judiciário e o poder legislativo, por exemplo. Isso é uma ausência de separação entre o pessoal e o profissional, né? Então, mas no Estado moderno prevalece isso, ou pelo menos deveria prevalecer. Então, eu estou comparando aqui a característica do Estado moderno com aquilo que nós não vemos no Estado brasileiro. Planejamento. Tem que ter planejamento, né? Por exemplo, no Brasil, eu quero que vocês façam essa leitura da formação do Estado moderno europeu com o Brasil. Nós estamos numa plena pandemia, nós não temos ministro da Educação, nós não temos ministro da Saúde, que são as duas maiores pastas que existem. Então, onde está o planejamento? Né? E mesmo em outros governos que existia uma certa normalidade, será que de fato havia um planejamento? Né?
Uma hora muda a política, sai o secretário, sai o ministro, muda a política, então ninguém se entende. Então, o que falta para o país, nesse sentido, é o quê? É um planejamento, um projeto nacional, por exemplo, de desenvolvimento. Porque hoje entra um governo, tem um projeto de governo. Saiu o governo, outro governo que entra acaba com os projetos. Então, não há uma continuidade. Então, aí dá para pensar também os possíveis problemas, porque os possíveis problemas que vão cair em termos de questões sociais no Enem, no vestibular, tem a ver com causas do Estado. O Estado é o causador. Pensa em qualquer tema, questão ambiental. Quem que vai fazer proposta ou vai planejar isso? Ministro do Meio Ambiente. Ah, é problema da educação. É falta de vagas em educação infantil, secretário municipal. Então, tudo passa por questões políticas. Então, o que eu estou querendo que vocês peguem esse assunto, que é mais técnico, que a gente está trabalhando hoje, para vocês repensarem possíveis temas que o Enem ou o vestibular cobra. Né? Então, se o Estado, de fato, o Estado brasileiro, e aí eu estou dando uma resposta, fosse, né, seguido à risca, como idealizou, como bem analisou Max Weber no Estado moderno, que o Estado moderno europeu, ele é assim, ele tem as características que eu estou dizendo, possui uma hierarquia, distribuição fixa de atividades, desempenha os papéis técnicos, separa o pessoal do profissional, tem um planejamento, tem normas de condutas rígidas e regras escritas e claras. Se isso fosse aplicado no Brasil, não tenha dúvida de que o quê? De que a organização, mesmo, sobretudo em tempos de pandemia, a gente estaria numa situação muito melhor, né? A gente vê, por exemplo, eu estava vendo a matéria ontem do governador do Rio de Janeiro, ele está sendo investigado em favorecer uma empresa que fornecia não sei o que para o governo. Então, você perceba que não há uma separação do pessoal com o profissional. Né? É uma confusão do público com o privado. Então, às vezes, a empresa pode ter favorecido ele, né, economicamente, e ele resolveu o quê? Fazer com que essa empresa ganhasse uma licitação, que é uma concorrência pública, né, mesmo oferecendo um valor mais alto do que o preço, né, de mercado. Tá bom? Então, toda essa racionalização, cadê minha caneta aqui? Deixa eu desenhar. Ó, cadê que eu não estou achando? Eu vou só marcar aqui então. Vamos ver. Ó, eu vou passar por cima. Então, o que está acontecendo? Tudo isso trouxe um desencantamento do mundo, Max Weber vai dizer. Essa racionalização. Agora nós vamos entender, então, as relações sociais, quando surge o Estado, a partir do século XVI, XVII, o auge ali, né, na Revolução Francesa, século XVIII e XIX, vai gerar um desencantamento do mundo. O mundo vai perder aquele encanto, aquele caráter místico, aquele caráter misterioso. Por quê? Porque antes da Idade Moderna, quem que explicava o mundo? Era a igreja. Então, o sol existia porque era uma vontade divina. Perceba que era um mistério. Eu só sabia que era Deus que explicava as relações. Por que o governante, ele governa? Porque ele manifesta a vontade divina. Agora não. Tudo é explicado de maneira racional. É o período antropocêntrico. É o homem que vai explicar tudo o que acontece. E tudo ocorre por causa dele e graças a ele. Então, acaba sendo uma relação mais informal, impessoal, mais objetiva, mais fria, mais indiferente e mais distante. Então, a ciência, ela também surge nesse período. Então, como forma hegemônica, predominante para explicar o mundo. Né? Então, perdeu a graça, perdeu o mistério. É como se, até a Idade Média, eu quero que vocês entendam isso, é como se as pessoas vissem o mundo como uma criança. Para a criança tudo é mágico, tudo é misterioso, né? A gente acredita ainda em mágico. Tem essa magia, esse encantamento. Você vê a mágica, mas não sabe como funciona. Depois, quando você começa a compreender como que é feita o ilusionismo, você perde o encantamento.
Então, esse desencantamento do mundo, que é uma característica, né, que o Mr. M trouxe para nós, que ele racionalizou a mágica, perdeu o encanto, é essa relação de desencantamento que o homem teve a partir da Idade Moderna, com o surgimento do Estado moderno, com a ciência, né? Conseguiram compreender isso? Tá claro? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, se vocês não entenderam. Cadê a imagem? Deixa eu explicar agora a imagem. A charge, né? Eu tinha mostrado aqui. Olhem essa charge. Ah, cadê a segunda via do atestado que atesta o seu atestado? Quem que nunca passou por uma situação dessa? No passado eu tinha conversado com os alunos. Foi ano passado. Eu tinha ido no Detran e aconteceu uma situação que, olha, eu quase perdi a paciência no Detran. Eu fui lá, você sabe que depois que vocês... Deixa eu fechar aqui um pouquinho a janela, pra vocês verem o meu rosto. Pronto. Ver se melhorou. Maravilha. Então, o ano passado eu tinha ido no... Na realidade, faz anos que eu estou protelando isso. Era para eu ter ido bem antes, já no Detran, para dar baixa no gravame. O que significa isso? Significa que quando você quita o carro, você precisa de trocar o documento, para que não conste lá alienação fiduciária, né? Como se pertencesse ao banco. Beleza. Aí eu fui lá, daí tinha que transferir do nome, né, do nome para o outro. Cheguei lá bem feliz, né? Falei, ó, agora beleza. Cheguei no Detran, porque fazia anos que eu não ia. A última vez foi para quando precisava para renovar a carteira. Cheguei lá no Detran, do Hour, maravilha. Vou conseguir resolver meu negócio. Cheguei lá, não sei o que lá. Tem que agendar pela internet o seu atendimento. Falei, puta merda. Perdi tempo. Aí, só para uma semana, agendamento online. Beleza. Depois de uma semana faceira, falei, agora vai. Cheguei lá, beleza. Cheguei, peguei a senha, fiquei na fila. Aí eu falei, eu preciso dar baixa no gravame. Sei que. O senhor já passou pela vistoria? Falei, não. Tive que passar pela vistoria. Aí na vistoria, eu tive que tirar o isofilme da frente, né? Isofilme. Beleza. Falei, não vou tirar aqui, né? Porque vai que... Aí eu tive que agendar para um outro dia, pedir para alguém, porque eles fazem toda a análise do que está de acordo com os padrões legais ou não. Então, se percebam, né? Então, olhem aqui, ó. Olhem do lado aqui o técnico, o caráter técnico, né? Então, veja, a pessoa podia até ficar com dó de mim, mas ela falou, não, né, não dá. Beleza. Aí eu falei, agora vai. Cheguei lá, no outro dia, beleza, agora vai. Vistoria ok, cabelinho ok, barba ok, não, brincadeira. Isofilme ok, tirei. Agendamento ok, cheguei, beleza. Fiquei na fila, era o último, hein? Último, pra você ter uma ideia. Que daí eu tive que fazer a vistoria, aí até voltar lá pro guichê de atendimento, eu era a última pessoa. Aí, beleza, fiquei lá, falei, agora é minha vez, agora tá aqui, ó, já agendei, já fiz a vistoria. Aí a moça falou, o que você quer fazer? Falei, eu quero, né, transferir o nome da pessoa que estava pro meu nome aqui. Beleza, quero dar baixa no gravando. Aí ela falou assim, mas cadê outra pessoa? Eu falei, não acredito. Aí precisava ter a pessoa. Beleza. Aí depois tava outra pessoa, no outro dia. Mais uma semana para agendar. Aí quando a pessoa tava, aí eu descobri que eu tinha que trocar junto a placa. Aí tive que ir lá outra vez fazer primeiro a placa, a troca da placa, para a nova placa do Mercosul, né? Para depois conseguir organizar tudo isso. Então, vejam quanta burocracia. Para quem não entendeu o que é o Estado, é isso. Então, ele deixa lento os processos. É claro que a gente entende
todo esse processo que tem que ser feito, mas a grande questão é como fazer com que todas essas atribuições técnicas possam fazer com que o Estado também o quê? Seja ágil, dinâmico. Essa é a grande questão, tá? Então, vocês viram aí o problema, tá? Ainda bem que eu não estava tão estressado no dia, porque, olha, se eu estou estressado no dia, não ia acabar bem, né? Meus lindos, então, olhem lá. Burocracia, ó, tá? Eu coloquei uma pessoa bem gordinha aqui para simbolizar essa lentidão do Estado, tá bom? E aqui o que? Hierarquia, cada um faz uma coisa, né? Até passar por esse daqui. Ó, a característica da burocracia faz parte do Estado ocorre a centralização, controle, a hierarquia, ele é lento. E ao mesmo tempo, onde que está o conflito? Nós vivemos numa sociedade hoje, né, não só o Brasil, mas o mundo que predomina hoje, com raras exceções autoritárias e não democráticas, mas o que impera no mundo é a democracia, que é um sistema que é descentralizado. O Estado ele é centralizado, ele é hierárquico. Na democracia não há centralização. Quem que tem o poder? Todo mundo. Seja você branco, negro, azul, amarelo, rico, pobre, todos têm o mesmo poder. O teu voto vale o mesmo voto que um bilionário, né? Que o dono da Riachuelo, que o dono de, sei lá, da maior instituição bancária do país. Então, nesse sentido, ao mesmo tempo que a democracia ela é descentralizada, ela não está centralizada, seja numa organização social, numa entidade política, numa entidade representativa, ele é dinâmico e ágil. Então, vamos fazer uma manifestação amanhã. Amanhã todo mundo vai para a rua. Agora o Estado não. Vou dar um exemplo. É um alvará para construção, sei lá, de uma rodovia. Precisa de papel do IBAMA, precisa de papel do meio ambiente, precisa de uma lei disso, lei daquilo, precisa de um orçamento. Então, ele é muito mais o que? Demorado. A grande questão, hoje em dia, e o livro coloca, é o quê? É utilizar essa dinâmica e essa agilidade da democracia dentro do Estado moderno. Como fazer com que o Estado seja mais eficiente, né? Então, às vezes você vai abrir uma empresa, a gente vê muitas críticas de empresários, e com razão, que o Estado ele é muito demorado nesse sentido. Como deixar mais ágil o Estado? Essa é a grande questão. Vamos dar um exemplo, né? Quantos crimes não se prescrevem por causa da demora do Estado? Então, tem a primeira instância, tem a segunda, tem a terceira instância, aí depois volta para a primeira. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um processo trabalhista que vai fazer esse ano, o ano que vem, 10 anos. 10 anos. Então, você perceba como que demora. E aí, é uma questão que dá para se discutir, né? Uma lei que estavam se discutindo aí, que é a condenação em segunda instância já. Então, a questão é o seguinte, é deixar com que a justiça seja mais ágil. Então, a partir da segunda instância, já se o cara for condenado, já prender ele. Só que ninguém discute também o quê? Como deixar o Estado mais ágil sem perder os direitos políticos. Porque nós vivemos um Estado democrático, um Estado de direito. Então, assim, se ele não foi julgado em última instância, quando ele não puder mais ser quando ele não puder mais recorrer a nenhuma instância, aí sim ele pode ser condenado. Isso é o que diz a nossa Constituição. Mas o que querem fazer? Querem tornar mais ágil, mas tirando um direito, né? Um direito. Todo mundo tem direito à defesa. Isso é muito importante. Então, o que poderia fazer? Fazer com que a justiça seja mais ágil, então, sem tirar direitos. Daria para fazer isso, né? Sei lá, colocando mais juízes, fazendo com que cada juiz apenas possa julgar número X de processo, não sei. Teria que ter alguma medida nesse sentido, né? Porque às vezes a gente acaba resolvendo um problema e criando outro, tá? Então, às vezes a gente deixa com que não ocorra a burocracia, mas o cidadão perca direito.
Então você troca um problema por outro, não é a saída, né? Tá bom? Olhem aqui então. A consequência da burocratização, muitas vezes, ou, né, desse conflito entre a democracia com o Estado burocrático, é tornar as decisões mais lentas, que eu falei, né, o caso do Detran. Quanto tempo que o professor teve que ir lá para que eu conseguisse, então, ter um documento bonito? E para resumir, eu não consegui ainda esse documento, só troquei a placa, na realidade. Você veja o grau de burocracia, fez que a gente desistisse do processo. E aqui, prevalecer interesse particular no detrimento do bem comum. Então, é tão burocrático, vou dar um exemplo, né? Essa semana, o dono da Ricardo Eletro tinha sido preso porque ele sonegou mais de, acho que 20 milhões de reais, alguma coisa assim. Muitos empresários alegam que é muito burocrático a papelada que você tem que recolher de imposto para pagar. Então, muitas vezes, pela própria morosidade do Estado, acaba ocorrendo uma confusão de interesse público e interesse privado. Então, acaba ocorrendo a sonegação justamente por causa disso. Então, eu estou dando um exemplo aí do que favorece, muitas vezes, a corrupção. A própria lentidão do Estado também. Claro que isso não exime o mau caratismo e a responsabilidade do próprio indivíduo, né? E um problema ético também que está por trás, que nós, enquanto brasileiros, somos herdeiros dessa tradição, desse hábito cultural, né? Que é o patrimonialismo, que o Sérgio Buarque de Holanda, né? Um discípulo do Max Weber, bem analisou a história da formação da nossa cultura, da política brasileira. Beleza? Meus lindos, então, falamos um pouquinho como que surgiu o Estado moderno, a transição da Idade Média para a Idade Moderna, do feudalismo para o Estado moderno, a característica do Estado moderno, que é burocratizador, e também o que? Centralizador, hierárquico, desencantou o mundo, beleza? E nós vamos ver algumas teorias, e nós já vimos, né? Sobretudo de Platão, Aristóteles, e a última aula de filosofia foi sobre Maquiavel, tá? Então, lembram que no Estado moderno, para o Platão e para Aristóteles, eles eram idealistas, eles criaram uma concepção de como deveria ser a política, né? Como que deveria ser justa a cidade. Uma cidade justa é uma cidade que defende o interesse de todos. Meus lindos, vai acabar aqui, eu já vou mandar o link para vocês, tá? Então eu reinicio aqui com a parte do Estado moderno. Beleza? Já voltamos aí, eu já mando o link. Não fujam, hein?